O que é essa coisa branca estranha nessa vaca? Por que Vladimir Putin anda tão estranho assim? E o que é isso? Bom, esses são apenas alguns fatos estranhos importantes que você deveria saber. Bom, vamos começar com o buraco da vaca. Essa é uma vaca canulada, ou seja, uma vaca que foi cirurgicamente equipada com uma cânula. Em outras palavras, um olho mágico. Isso permite que os veterinários acessem o sistema digestivo da vaca pelo lado dela, para fins de pesquisa. Eles coletam amostras da digestão da vaca para análises da forragem. Assim, os veterinários podem ver quais alimentos fornecem o melhor valor nutricional para a vaca. Isso permite que eles criem recomendações nutricionais que podem beneficiar criadores de gado ao redor do mundo inteiro. Por exemplo, vários estudos descreveram como alimentos específicos se convertem em maior qualidade e quantidade de leite, assim como produção de carne. Outros estudos observaram como a variação da dieta das vacas pode reduzir a produção de metano, reduzindo as mudanças climáticas. Além disso, eles também podem usar amostras da vaca para repovoar o estômago de uma vaca doente com microbiota saudável. Esse é um processo chamado de transfaunação, ou apenas transplante de microbiota. Embora possa parecer realmente estranho, essa prática existe desde a década de 1920. O dispositivo é equipado com anestesia local, com as bordas da pele costuradas para evitar infecções. Ainda assim, está se tornando menos comum hoje em dia devido a considerações éticas. E agora existem modelos de laboratório de plástico do estômago da vaca para fazer isso, o que com certeza é bem menos invasivo. Agora, você já se perguntou por que Putin anda tão estranho assim? A maioria das pessoas anda com os braços balançando em coordenação com a perna oposta, mas o passo de Putin é diferente. Quando ele anda, seu braço esquerdo se move para frente com a perna direita, enquanto o braço direito permanece quase imóvel ao lado do seu corpo. Esse movimento incomum levou alguns a considerarem condições neurológicas, como a doença de Parkinson, como sendo uma possível causa. No entanto, Putin não mostra qualquer sinal de fraqueza ou tremores, e mantém esse padrão de caminhada há anos, o que descarta essas teorias. Em 2015, um grupo de médicos liderado pelo Dr. Bastian Bloem publicou um artigo oferecendo outra possível explicação. O andar de Putin poderia ser resultado de seu tempo na KGB. O manual de treinamento da KGB instrui os agentes a manterem a arma próxima ao peito, mantendo um braço imóvel ao lado do corpo, como se estivessem segurando uma arma. Médicos sugerem que o andar de pistoleiro de Putin pode ser um hábito de longa data, adquirido durante seus anos na KGB, uma postura que ele continua a usar em público. Eles ainda reforçam essa ideia ao apontar que outros ex-oficiais da KGB e militares, como o primeiro-ministro Dmitry Medvedev e outros ex-ministros da defesa, também apresentam esses padrões de caminhada. Embora a teoria permaneça especulativa, a repetição desse andar entre ex-membros da KGB e a ausência de outros sinais médicos a torna uma explicação convincente para o andar característico de Putin. Agora, você já se perguntou o que é essa coisinha pendurada no fundo da sua garganta? Pode parecer um mini saco de pancadas, mas acredite ou não, essa pequena estrutura chamada úvula, na verdade, desempenha várias funções muito importantes. Para começar, quando você engole, ela impede que tudo suba para o seu nariz. É bem útil, não é mesmo? Sem isso, as coisas poderiam ficar bem confusas. Mas isso não é tudo. Ela também produz saliva constantemente, o que ajuda a manter a garganta úmida e auxilia na deglutição. E esse papel é vital para garantir que tudo desça sem problemas. E o mais legal é que você está inconscientemente controlando a úvula o tempo inteiro. Há um pequeno músculo dentro da úvula que permite que ela se mova, desempenhando um papel fundamental para ajudar você a falar com clareza. Então, da próxima vez que você se olhar no espelho com a boca aberta, saiba que ela está ali por um bom motivo. Ela trabalha duro para evitar que você se engasgue, ajuda você a falar e mantém sua garganta em forma. Esses foram fatos bizarros, mas não tão estranhos quanto as origens do plástico bolha, como o visco é na verdade cocô, ou quantas aranhas você come enquanto dorme. Prepare-se para ainda mais loucuras, cada uma mais estranha que a anterior. Começando com... Sempre que eu vejo uma aranha dentro de casa, eu rapidamente largo tudo que eu tô fazendo, coloco ela debaixo de um copo e a jogo em segurança lá pra fora, antes de vomitar em um saco de papel por 10 minutos. Ainda assim, por mais assustador que seja tocar em uma delas, a ideia de engolir uma é ainda pior. Afinal, é de conhecimento geral que humanos engolem entre 4 e 8 aranhas por ano enquanto dormem. Ou seriam apenas 20 durante toda a vida?
Seja qual for a versão desse mito que você tenha escutado, isso resulta em muitos petiscos de aranha. Trabalhando com 8 por ano, isso significa que cerca de 8 bilhões de pessoas na Terra engolem 64 bilhões de aranhas por ano. Embora ver esses bichinhos no mesmo quarto possa ser um pesadelo, essa perda anual dificilmente afetaria seus números, já que estima-se que existam 4 trilhões de aranhas na Terra. Mas não se preocupe, porque esse mito ainda é bobagem. Para começar, para ser verdade, o mundo precisaria ter uma distribuição bastante uniforme de aranhas, o que simplesmente não é o caso. E segundo, a Islândia tem apenas 91 espécies de aranha, enquanto a Austrália tem mais de 10 mil espécies. E a boca de um humano é muito pequena e difícil de se construir uma teia, a menos que haja moscas dentro dela. Além de ser ruim para caçar também. A maioria das aranhas tem pelos minúsculos nas patas, tornando-as extremamente sensíveis ao movimento. Ou seja, uma boca que respira não é bom. Sem mencionar toda aquela saliva. Tudo isso combina para tornar a boca um lugar muito desagradável para a aranha. Apesar do que Billie Eilish possa fazer você acreditar. Esse mito foi mencionado pela primeira vez em um livro de folclore em 1954, mas só espalhou quando a jornalista Lisa Holst ouviu falar sobre em 1993. Ela usou isso como exemplo de uma lenda urbana claramente falsa, que poderia facilmente se espalhar por e-mail e... veja só, ela tinha razão. Seu próprio exemplo de desinformação facilmente disseminável acabou se espalhando facilmente. Ah, que ironia. Bom, pelo menos ela provou que sua teoria tinha fundamento. Ser um astronauta traz desafios realmente únicos, mas algo que você talvez não tenha pensado é como coçar uma coceira quando você está vestindo um traje espacial. Surpreendentemente, os astronautas têm algumas opções quando se trata de coçar o nariz. Aliás, a maioria dos capacetes espaciais tem um pequeno velcro interno, justamente para esse propósito. Além disso, os capacetes também são equipados com um bloco de espuma conhecido como dispositivo Valsalva, que os astronautas usam para tapar o nariz quando estão reajustando a pressão. Esse bloco também pode ser útil como um arranhador improvisado em momentos de necessidade. Em 2011, o astronauta Andrew Felstow, do ônibus espacial Endeavour, entrou numa enrascada quando um pouco do produto químico usado para evitar o embaçamento dentro do capacete caiu bem no seu olho. Felizmente, ele conseguiu usar o dispositivo Valsalva para aliviar a irritação e continuar sua caminhada. Da próxima vez que você tiver uma coceira incômoda, pense bem, poderia ser bem pior. Uma pessoa normal raramente passa por uma fonte, sem parar para jogar algum troco em troca de um desejo dos mais poderosos. Mas para onde será que essa grana vai? Essas moedas não podem ficar ali para sempre, ou se acumulariam e entupiriam a fonte. Bom, dependendo de onde a fonte está localizada e de quem é o dono, há vários lugares onde as moedas coletadas podem acabar. Em Nova York, o troco coletado em fontes em parques públicos geralmente é usado para a manutenção da própria fonte. Mas os funcionários dos parques nem sempre são os primeiros a colocar as mãos nas moedas. Um artigo publicado pela Atlantic em 2016 diz que a maioria das fontes da cidade tem suas moedas roubadas por nova-iorquinos empreendedores. A icônica Fontana di Trevi, em Roma, onde visitantes jogam moedas há centenas de anos, é limpa toda noite, gerando, segundo relatos, até $4.000 por dia em moedas. O dinheiro é então doado a um mercado próximo para pessoas desfavorecidas, e as autoridades são notoriamente rigorosas com quem for pego furtando. Em Minnesota, o Mall of America também arrecada cerca de $24.000 por ano com suas fontes e lagos, e organizações sem fins lucrativos podem solicitar uma parte do troco. Basicamente, seu desejo não realizado vai para uma boa causa, na maioria das vezes. Todos sabemos que foi um pequeno passo para o homem e um grande salto para a humanidade quando Neil Armstrong pisou na Lua pela primeira vez em 1969. Mas enquanto a humanidade estava ocupada provando sua destreza na era espacial, as pessoas na Terra ainda carregavam suas bagagens por alças como neandertais. Mas apenas 3 anos depois, em 1972, que alguém pensou em colocar rodinhas em malas, e a primeira patente para bagagem com rodinhas foi registrada. É bom ver que a humanidade tem suas prioridades em ordem. Por mais inacreditável que pareça, há um bom motivo para ter sido feito dessa forma. A corrida espacial em 1960 forçou muita inovação na indústria espacial, enquanto viagens de longa distância não eram comuns na época. Ainda assim, acho bastante surpreendente que o homem tenha ido à Lua antes de pensar em colocar rodinhas nas malas.
Dar uns beijinhos debaixo do visco é apenas uma daquelas estranhas tradições de Natal que se mantiveram ao longo do tempo. Mas já parou para se perguntar por que fazemos isso? E por que a planta foi associada com esse tipo de comportamento? Bom, sinto muito estourar sua bolha do amor, mas o visco não é nem de longe tão romântico quanto você poderia imaginar. Bom, isso porque o visco tende a brotar literalmente de excrementos de pássaros que caíram nas árvores. Depois que os tordos viscosos comem os frutos, digerem as sementes e as defecam, novas plantas crescem. E por isso a planta recebeu o nome em inglês antigo de mistletoe, de mistle, que literalmente significa esterco, e tan, o plural de tá, que significa galho. Em outras palavras, a tradução do nome pode ser galho de esterco. Ah, mas isso não é tudo. A maioria das variedades de visco são consideradas parasitas, o que basicamente significa que não conseguem se sustentar com a própria fotossíntese. Em vez disso, elas extraem o que precisam de qualquer árvore em que estejam vivendo, o que soa bastante semelhante em natureza a de muitos casais que acabam se beijando debaixo dela na época do Natal. Algumas variedades, como a americana Arceuthobium poecilum, são parasitas em grande escala, porque obtêm todos os seus recursos da árvore em que crescem e não têm nenhuma folha própria. Então, da próxima vez que você der umas beijocas debaixo dessa árvore, lembre-se que você está se aconchegando sob um galho de cocô parasita. Já existiram muitas invenções bizarras e fracassadas ao longo dos tempos, mas nenhuma é tão absurda quanto o infame Katzenclavier, ou órgão de gato. Para ter uma noção da aparência, imagine 10 gatos enfileirados em caixas, com seus rabos esticados e presos sob um teclado. Agora, cada vez que uma tecla é pressionada, ela atinge o rabo do gato correspondente, ou, na pior das hipóteses, o fura com um alfinete, fazendo com que o gato produza um miado alto. É claro que os gatos eram organizados de acordo com o tom de seus miados. A primeira menção a esse instrumento sádico remonta ao início do século XVI, quando esse desenho apareceu em um livro de John Theodore Bry, lá no ano de 1596. E o mais estranho sobre essa invenção horripilante é que ela gerou um enorme entusiasmo nos círculos terapêuticos. Reza a lenda que um príncipe italiano foi repentinamente curado de sua psicopatia ao ver uma imagem desses gatinhos musicais. Enquanto isso, o teórico da medicina Johann Christian Rayl citou o piano de gato como um tratamento para doenças mentais como esquizofrenia. Não está claro exatamente como ele fez isso, mas é seguro presumir que o piano de gato foi a única coisa louca o suficiente para chamar a atenção de pessoas loucas. Felizmente para os gatos, não há evidência de que alguém realmente tenha feito um desses. Mesmo os cérebros mais inteligentes podem ter dificuldade em imaginar por que o estado do Arizona proíbe burros de dormir em banheiras. Afinal, o que poderia ser tão criminoso em um animal de fazenda apenas tomando um banho? Bom, a história conta que em 1924, uma barragem perto da cidade de Kingman rompeu, causando uma enchente repentina que fez um burro flutuar numa banheira por 1,5 km no vale. Logo descobriu-se que o burro havia subido em uma banheira abandonada, em frente à propriedade de seu dono, e se acomodado para um pequeno cochilo, antes que a reviravolta inesperada o fizesse acabar encalhado. Os moradores da cidade fizeram um gasto tão grande para resgatar o burro da banheira que pressionaram por uma lei para impedir que um evento tão exaustivo acontecesse mais uma vez. A partir daquele momento foi decretado que, embora possam ficar em pé e tomar banho, um burro nunca deve dormir em uma banheira. E eu acho que o burro não teve uma opinião no assunto. Não há nada na Terra mais gratificante que estourar plástico bolha. Mas por mais divertido que seja estourar esse material protetor, ele não estava originalmente destinado a ser um material de embalagem. Em 1957, os inventores Alfred Fielding e Mark Chavanes estavam tentando criar um novo tipo de papel de parede texturizado, que na época estava na moda. A princípio, colocaram 2 pedaços de cortina de chuveiro de plástico em uma máquina de selagem a calor, mas se decepcionaram com a frágil película final pontilhada de bolhas de ar. Eles não tinham a ilusão de que alguém iria querer colocar isso nas suas paredes, então patentearam o processo e começaram a pensar em outros usos para a invenção. Eles aprimoraram o design e relançaram como isolante de estufa, embora não tenha feito muito sucesso no mercado. Depois disso, eles finalmente descobriram a verdadeira vocação do plástico bolha, na indústria de embalagens de proteção. E hoje em dia, cerca de quase 400 mil quilômetros de plástico bolha são feitos e usados todos os anos, o suficiente para dar 10 voltas ao redor da Terra. É incrível pensar que essa ideia já esteve destinada a se tornar o papel de parede mais feio do mundo. Se você tem um nome que pode ser pronunciado de várias formas diferentes, você sabe como pode ser irritante quando as pessoas erram o tempo todo. Mas criar uma lei na vida real para regular a pronúncia? Bom, isso pode ser um pouco exagerado.
Bom, foi praticamente isso que aconteceu no estado de Arkansas. Isso mesmo. De acordo com o título 1, capítulo 4, seção 104 do Código do Arkansas, só existe um jeito correto de pronunciar o nome do estado, que é Arkansas. Arkansas uma ova. Ou pior ainda, Arkansas. Ambas as pronúncias consideradas ilegais. De acordo com essa regra, a pronúncia correta de Arkansas, com S no final mudo, foi oficializada por um ato da legislatura estadual no ano de 1881. Se bem que não ficou bem claro qual é a punição se alguém errar. Se é que existe uma. Ah, e se você achou que essa lei foi idiota, então, sobre isso. Em maio de 2020, a bióloga da Flórida Natalie Clount descobriu um lagarto de cauda encaracolada de aparência incomum perto de uma pizzaria em Cocoa Beach, o que simplesmente a fez parar na hora. A princípio, parecia que a criatura em forma de pera tinha a barriga cheia de ovos, mas não era exatamente esse o caso. De acordo com Clount, os ovos pareciam jujubas, mas essa parecia uma massa semissólida, semelhante à massa. Exames de raio-x revelaram que o lagarto estava, na verdade, totalmente cheio de uma outra coisa um pouco diferente: cocô. Enquanto o lagarto engolia insetos e outros pequenos répteis, ele também engolia partículas de areia encharcadas de gordura que se grudavam para formar um caroço denso demais para ser excretado. Quanto mais comia, maior a massa crescia, e quando Clount chegou, o lagarto estava tão constipado que teve que ser sacrificado humanamente. A fêmea de lagarto pesava cerca de 28 gramas, e apenas a massa pesava cerca de 22 gramas, ou seja, 78,5% do seu peso corporal total. Segundo Clount, isso representa a maior proporção entre fezes e massa corporal já registrada em um animal vivo. A dissecação também revelou que os órgãos internos do lagarto estavam tão comprimidos que praticamente desapareceram. Quando você se entupir no próximo feriado de novo, é bom se lembrar desse próximo lagarto. De acordo com o autor Alan Metcalf, a palavra ok é simplesmente a mais falada no mundo inteiro. Ok, mas o que realmente significa? Bom, historicamente falando, ok é uma abreviação da expressão all correct. Tá, mas como isso poderia ser verdade se não há nenhum K à vista? Bom, acontece que millennials não são os únicos que gostam de massacrar palavras por diversão. Essa trend, na verdade, começou no século XIX, para ser mais exato. A palavra apareceu pela primeira vez em um jornal de Boston, em 1839, quando um editor, que claramente queria ser popular com a molecada, decidiu que a nova e moderna maneira de escrever all correct era all correct, com um K. Isso era aparentemente bastante frequente na época, como no-go se tornando no-go com KNOW, além do alright tornando-se alright com WRITE. Mas como foi que o OK conseguiu sobreviver por mais de 200 anos? Durante a campanha eleitoral de 1840 do oitavo presidente dos Estados Unidos, Martin Van Buren, apoiadores formaram um clube que recebeu o nome super carinhoso de Old Kinderhook. Eles se autodenominavam um Clube OK, e a expressão era tão inescapável que acabou pegando para sempre. Você sabia que Frankenstein não se refere ao monstro, mas na verdade ao nome do seu criador? Pera, você sabia? Ora. Temos um nerd com um cérebro grande aqui. Desde que Mary Shelley lançou sua obra semifinal de ficção científica no ano de 1818, o romance foi adaptado e reinterpretado em dezenas de mídias diferentes, incluindo filmes, peças de teatro e até videogames. E embora cada uma dessas adaptações seja única à sua própria maneira, tem uma coisa que todas fizeram errado: o monstro. Peça para qualquer pessoa imaginar o monstro de Frankenstein, e é provável que pensem num bruto desajeitado resmungando de 2,40 metros. No livro, no entanto, o monstro não poderia ser mais diferente. Ele fala bastante, é introspectivo, filosófico, e uma boa parte do livro é narrada da sua própria perspectiva. Em vez de ficar furioso e destruir tudo que vê, o monstro passa a maior parte do livro sentindo-se solitário, implorando ao seu criador por companhia. E quanto à sua aparência, o monstro é descrito como alto, musculoso, com cabelos lisos e brilhantes e dentes brancos perolados. Arrasou! Ok, então ele também é descrito como tendo lábios finos e escuros, e pele amarelada e pálida, mas, na pior das hipóteses, isso torna um gótico atraente. Então, de onde foi que surgiu esse Frankenstein moderno e monstruoso? Bem, o monstro explodiu na consciência popular após o filme de 1931, que estabeleceu o padrão para representações do monstro. No entanto, esse filme não foi uma adaptação do livro. Foi uma versão cinematográfica da adaptação teatral de Peggy Webber de 1927. Peggy devia odiar góticos atraentes porque, em sua peça, o monstro era exatamente isso, um monstro.
O que vocês acham de um remake sexy do Frankenstein no estilo Crepúsculo? Eu acho que Frank Dark é um bom nome. Não é segredo que algumas pessoas preferem ficar sozinhas. No entanto, uma mulher um pouco exagerada gosta tanto da sua própria companhia que é literalmente a única moradora da sua cidade em Monowi, no Nebraska. Com 89 anos, Elsie Eiler atualmente está trabalhando como prefeita, bibliotecária, bartender, secretária, balconista e dona da taverna. Às 9 da manhã, todos os dias, exceto as segundas-feiras, Eiler abre a Monowi Tavern, onde serve hambúrgueres a $3,50 cada, além de cachorros quentes a $1,25 cada e cervejas que são hilariamente rotuladas como a cerveja mais gelada da cidade. Você pode pensar que ela não tem clientes, mas até hoje Eiler já recebeu visitantes de 47 estados e 41 países, e a taverna serve como ponto de encontro para os moradores das cidades vizinhas. Lá em 1930, Monowi era uma movimentada cidade ferroviária, mas as pessoas começaram a se mudar gradativamente, e quando o marido de Eiler, Rudy, morreu em 2004, ela se tornou a única moradora restante. Ela brinca que uma das principais vantagens de morar em uma cidade unipessoal é que ela sempre vence o voto para prefeita por uma vitória esmagadora. Mas há algumas desvantagens também. Ela arrecada $500 em impostos para manter os 3 postes de luz da cidade acesos e água corrente. Já pensou em passar suas próximas férias na Antártida? Muitos dos cafés, bares e lojas espalhados pelo continente aceitam apenas dinheiro. Mas o que acontece quando você está sem? Será que peixe é considerado moeda? Infelizmente, não. Mas para sua sorte, você pode apenas visitar um dos caixas eletrônicos. Em 1998, o conglomerado bancário Wells Fargo instalou o primeiro caixa eletrônico da Antártida na estação chamada McMurdo, o maior centro científico do continente. Dependendo da estação, a população de McMurdo varia de 250 a 1.000 pessoas, portanto, levar dinheiro em espécie é essencial. Parte da razão pela qual um segundo caixa eletrônico foi adicionado posteriormente, se uma máquina quebrar em um momento em que voos de reparo para a Antártida são bem escassos, a segunda máquina pode ser usada para a produção de peças. Apesar de McMurdo estar mais perto da Nova Zelândia, as máquinas dispensam dólares americanos, porque no fim das contas a Antártida não tem uma moeda oficial. Embora você possa comprar uma bela nota comemorativa de $10 da Antártida, só para provar que esteve lá. Já se perguntou para que raios serve aquele bolsinho na sua calça jeans? Historicamente falando, esse acessório aparentemente inútil para uma das peças de roupas mais populares do mundo era conhecido como bolso de relógio. Isso apareceu na década de 1800, quando os cowboys costumavam usar seus relógios de bolso em correntes nos coletes, até que a Levi's introduziu o pequeno bolso retangular que impedia que os relógios se quebrassem. Com a mudança dos tempos, o bolso adotou vários outros nomes, cada um descrevendo um novo uso, incluindo bolso para ingresso, bolso para moedas e até bolso para camisinha. Hoje em dia, é pequeno demais para guardar qualquer coisa útil, mas permanece como um item básico da história da moda icônica. Falando em ícones da moda, saltos altos e estiletos podem ser considerados acessórios femininos, mas antigamente não era bem assim que as coisas funcionavam. Lá no século X, os homens das culturas de equitação da Europa usavam sapatos altos, o que os ajudava a se manterem firmes nos estribos. A cavalaria persa adotou saltos de 2,5 cm como esses, e a tendência se espalhou por toda a Europa como sinal de que alguém possuía cavalos e, portanto, deveria ser muito rico. Eventualmente, mulheres da classe alta também começaram a usar saltos para afirmar sua igualdade, e os sapatos tornaram-se uma forma padrão de vestimenta para os membros mais ricos da sociedade ao longo do século XVII. Na virada do século XIX, os homens renunciaram aos sapatos de salto alto por serem altamente impraticáveis, mas os saltos femininos já haviam se tornado mais decorativos e elegantes, então o costume continuou. Imagina só isso, você acabou de se casar, o dia mais feliz de toda a sua vida. Até que, no meio do corte do bolo, um pombo explode bem em cima do seu smoking, ou vestido, ou roupão impecável. Afinal, é seu casamento, você pode vestir o que quiser. A questão é que um pombo explode e estraga tudo. O mito é que pombos famintos devoram arroz seco, que é tradicionalmente jogado em casamentos. E então, depois que o pássaro bebe um pouco de água, o arroz começa a se expandir em seu estômago até que... Cabum! O pobre pombo explode, bem no meio do discurso do seu padrinho. Sem nenhuma surpresa, essa lenda urbana é completamente falsa. Pássaros não explodem se comerem arroz, na verdade eles nem ficam doentes. Os ácidos digestivos dentro do estômago da criatura, até mesmo o de um pombo, decompõem o arroz rápido demais para que absorvam qualquer outro líquido.
Além disso, mesmo que pudesse permanecer no estômago por tempo suficiente para absorver o líquido significativamente, o arroz na verdade expande menos do que as sementes de pássaros. E nós não vemos muitos pássaros explodindo por aí depois de comer algumas sementes de girassol. Alguns dizem que esse mito foi iniciado por praticantes rabugentos da igreja depois que muitas pessoas escorregaram no arroz em casamentos. No entanto, essa explicação aparentemente razoável também é um mito. Na verdade, podemos agradecer a uma pessoa por essa disseminação: a ex-deputada estadual de Connecticut, May Schmidl. Em 1985, ela tentou apresentar um projeto de lei que multaria os cidadãos em uns $50 por jogar arroz em casamentos. As pessoas disseram que era besteira na época, e apesar de reprovar o projeto, a publicidade foi o bastante para dar pés, ou melhor, asas ao boato. Então, quando for a um casamento, sinta-se à vontade para jogar esse arroz direto nos olhos da noiva. Fazer parte da família real, com certeza tem suas próprias vantagens. E se você for rei ou rainha da Inglaterra, uma delas vai ser a posse imediata de todos os cisnes não reclamados do país. Esse costume bizarro remonta à época medieval, quando as criaturas majestosas eram consideradas uma iguaria que apenas os de sangue azul e de boa fé podiam esperar comer fora. As outras únicas pessoas autorizadas a caçar e comer cisnes sem marca são os membros do St. John's College em Cambridge. Felizmente para os cisnes, porém, não há registro que ninguém na faculdade tenha se deliciado com cisne assado desde 1896. Mesmo assim, o monopólio real sobre as criaturas aladas continua imponente. Durante a terceira semana de julho de cada ano, existe até uma cerimônia centenária chamada Swan Upping, que envolve pessoas contando e marcando cada cisne no rio Tamisa, enquanto a rainha, um membro da família real, apenas observa. Águas infestadas de tubarões podem ser um grande pesadelo, mas a realidade é que suas chances de acabar em uma situação tão perigosa quanto essa, na verdade, são bem pequenas. O que você realmente deveria se preocupar é com um assassino muito mais silencioso que pode atacar sempre que você sentir fome: a humilde máquina de vendas automática. É isso mesmo, entre 4 e 6 vezes mais pessoas morrem nos Estados Unidos a cada ano em incidentes relacionados a máquinas de venda automática do que em ataques de tubarão. De fato, a cada ano, há mais de 1.700 relatos de ferimentos estranhos nessas máquinas, em comparação com cerca de 25 ataques de tubarão. E enquanto 2 a 4 pessoas geralmente perdem a vida nas mãos, ou melhor, nas prateleiras das máquinas de venda automática, menos de uma é morta por um tubarão. Claro que essas máquinas não são equipadas com mandíbulas assustadoras, mas uma quantidade surpreendente de pessoas acaba sendo esmagada pelo peso das máquinas depois de sacudir muito forte. Nunca vale a pena morrer por um salgadinho picante, pessoal. Mas tudo é relativo, afinal, um tubarão branco é 10 vezes mais mortal do que uma máquina de venda automática, mas é muito menos provável que você encontre um na rua. A famosa mulher da Columbia Pictures, com seu drapeado e tocha na mão, tem agraciado as telas de cinema desde a fundação da empresa em 1924. Milhões de espectadores podem reconhecer o seu rosto rapidamente, mas alguém consegue dizer quem ela realmente é? Durante décadas, a verdadeira identidade desse ícone da história do cinema permaneceu um total mistério. Até que o artista de Nova Orleans, Michael Diaz, que foi contratado para atualizar o logotipo em julho de 1991, revelou tudo. Diaz planejava fazer uma pintura para o novo rosto da Columbia e pediu à sua amiga Kathy Anderson que o ajudasse a tirar umas fotos de referência. Por impulso, Diaz pediu à colega de trabalho de Kathy, a designer gráfica Jenny Joseph, com 31 anos na época, para posar para a sessão. Eles tiraram várias fotos no estúdio improvisado, usando um lençol e uma luminária de mesa. E Diaz então passou 2 meses pintando sua obra-prima de Jenny. O resto, como dizem, é apenas história. Jenny Joseph não era modelo antes de se tornar a rainha da Columbia Pictures e nunca mais modelou de novo, fazendo deste momento o mais icônico mic drop. É um fato indiscutível que até hoje a DreamWorks não conseguiu superar o clássico cult de 2001, Shrek. Mas houve uma época em que esse ogro verde barulhento que conhecemos poderia ter sido bem diferente. Em vez de ouvir reclamações sobre cebolas com forte sotaque escocês, o público poderia ter assistido ao seu ogro sarcástico favorito bebendo xarope de bordo aos litros e cortejando a princesa Fiona com habilidades no hóquei. É isso mesmo, Mike Myers revelou que originalmente gravou a voz de Shrek para soar como ele mesmo, mas com um sotaque canadense mais carregado, até que finalmente viu uma versão bruta em fevereiro de 2000 e teve uma epifania repentina.
Em vez de soar assustador e imponente, Myers percebeu que a voz de Shrek precisava mostrar alguma vulnerabilidade, então decidiu se desafiar com um sotaque mais escocês. Pode ter sido um golpe de gênio de Myers, mas foi um pesadelo total para o executivo da DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, que afirmou que 1/3 das cenas envolvendo Shrek já haviam sido animadas. No final, Katzenberg relutantemente permitiu que Myers regravasse suas falas, com um risco enorme que custou cerca de $4 milhões, ou cerca de 10% do orçamento de produção do filme, segundo Katzenberg. Mas no final, tudo valeu a pena, porque o filme foi um sucesso tanto com a crítica quanto com o público, e não conseguimos imaginar Shrek de nenhuma outra forma hoje em dia. Quando foi a última vez que você andou de escada rolante? É provável que você nem se lembre. Afinal, quem se lembra desse tipo de coisa, não é? Bom, para os moradores de Wyoming, andar de escada rolante provavelmente parece ser um prazer raro, porque há apenas 2 em todo o estado. Isso equivale a 0,0000034 escadas rolantes per capita. Pelo menos em 2024, de acordo com a população de 585.501 pessoas. Ambas as escadas rolantes estão localizadas na cidade de Casper, no First National Bank e no Hilltop National Bank. Em qualquer outro lugar, você vai ter que usar escadas normais. Mas por que há uma falta tão gritante de transporte moderno no estado cowboy, você me pergunta? Talvez superstições sobre ser sugado repentinamente pelos dentes no final da escada rolante possam ser comuns. Aparentemente, não existe tal conspiração sobre esses aparelhos. Acontece que os elevadores são apenas mais fáceis e baratos de instalar. Os estados vizinhos de Dakota e Montana também têm apenas cerca de 6 escadas rolantes cada. Então, talvez haja uma espécie de quem precisa de escadas rolantes rolando no centro-oeste. Como se coexistir com uma população de cerca de 1.000 ursos polares não bastasse, os 2.000 moradores da remota cidade norueguesa de Longyearbyen precisam seguir uma regra extremamente estranha. Eles não podem morrer lá. You're under arrest. Localizada a meio caminho entre a Noruega continental e o Polo Norte, Longyearbyen é um dos lugares mais frios que existem. E digamos que é aqui que está o problema. Veja bem, em 1950, moradores locais fizeram uma descoberta perturbadora. Corpos que haviam sido enterrados no solo congelante estavam sendo preservados em vez de se decompor naturalmente. E tudo ficou ainda mais preocupante quando, em 1998, cientistas desenterraram uma amostra viva da gripe espanhola de 1918 de um desses moradores mortos há muito tempo. Os moradores ficaram com tanto medo de propagar doenças a partir de restos mortais que uma lei foi aprovada para proibir qualquer pessoa de ser enterrada no cemitério. Ou seja, qualquer um que estivesse se aproximando do fim agora precisava voar para o continente norueguês antes de dar seu último suspiro. Isso é o que eu chamo de morrer em paz. Nada no mundo me dá arrepios tanto quanto adultos da Disney. Mas até mesmo eu já me perguntei, qual o motivo pelo qual Mickey Mouse, o rosto da empresa, ter apenas 4 dedos? Talvez você nunca tenha considerado isso incomum, ou talvez apenas ache estranho um rato ter 5 dedos. Se esse for o caso, você está parcialmente certo. O próprio Walt Disney compartilhou esse sentimento, dizendo que 5 dedos pareceriam um cacho de bananas. Mas Mickey não é o único. É só observar o Bob Esponja, os Simpsons, os Flintstones, os Looney Tunes ou praticamente qualquer outro personagem de desenho animado. Percebe algo em comum? Como acontece com a maioria das coisas, tudo se resume a 2 bens preciosos: tempo e dinheiro. Veja bem, as primeiras animações exigiam milhares de quadros desenhados à mão, e acredite ou não, adicionar um dígito extra por quadro exigiria mais tempo dos animadores, e portanto mais dinheiro das empresas. E, além disso, ter 4 dedos na mão é um meio termo entre 3, o que parece um pouco estranho, que parece apenas humano demais. De qualquer forma, eu aposto que você nunca mais vai parar de notar isso. A casa do Mickey, o Disney World, pode ser o lugar mais mágico em todo o planeta Terra. E parte dessa magia é que é improvável que você saia do parque com uma única picada de mosquito, porque lá simplesmente não existem mosquitos. O Disney World está localizado bem no meio da pantanosa Flórida, então deveria estar repleto de insetos voadores. Mas há uma operação secreta e eficiente chamada Programa de Vigilância de Mosquitos para mantê-los afastados. Para começar, há armadilhas de dióxido de carbono por todo o tanque. Elas atraem os mosquitos imitando o hálito humano. E então, quando os insetos são capturados, a equipe pode analisar rapidamente a melhor forma de erradicar a população. Mas a Disney também tem outra arma secreta: um exército de galinhas sentinelas.
Enquanto as aves vivem suas vidas em galinheiros pela Disney World, seu sangue é constantemente monitorado em busca de doenças transmitidas por mosquitos, como o vírus do Nilo Ocidental. Por mais que as galinhas não possam realmente ficar doentes, a equipe da Disney pode usá-las para localizar os insetos agressores e desferir um golpe rápido para eliminá-los. Alguns animais aperfeiçoaram a arte de se fingir de morto para se proteger de predadores gananciosos. Mas o que acontece quando o método de atuação vai longe demais? Bem, no caso de um caracol muito azarado, você pode acabar sendo recolhido e preso a um cartão de museu pelos próximos 5 anos. É isso mesmo. Em 1846, as autoridades do Museu Britânico colaram o que pensavam ser um caracol morto em um pedaço de papelão para uma exposição. O caracol em questão, anteriormente conhecido como a espécie Helix desertorum, havia sido coletado por Charles Lamb Esquire, que o encontrou no deserto egípcio em março de 1846, antes de doá-lo ao museu. Presumindo que o caracol apenas morreu durante o transporte, os destinatários o colaram em um cartão de exposição de papelão. Por 5 longos anos, ninguém sabia que o caracol catatônico do Museu Britânico havia simplesmente se recolhido em sua concha em sono profundo, até que um dia os curadores notaram algo estranho enquanto limpavam a exposição. A concha do caracol parecia ter se movido ligeiramente, e um rastro suspeito de limo iridescente a seguiu. Eles removeram o espécime do cartão e decidiram banhá-lo. E em poucos minutos, o caracol reagiu à umidade e colocou a cabeça para fora para observar o seu novo ambiente. Você pode imaginar que acordar em um museu britânico após 5 anos de sono tranquilo seria um choque para qualquer organismo, mas o caracol não pareceu se importar muito com isso. Depois de ser alimentado com repolho, ele adormeceu por mais 2 anos. Mas que lenda! Já se perguntou por que frascos de comprimidos têm lacres de alumínio protetores sob a tampa? Você pode presumir que estão lá para manter os comprimidos herméticos, mas o verdadeiro motivo é muito mais mórbido. Em 29 de setembro de 1982, Mary Kellerman tomou um Tylenol para resfriado. Algumas horas depois, ela morreu. Naquele mesmo dia, Adam Janus morreu exatamente nas mesmas circunstâncias. Quando seu irmão e cunhada o visitaram e sentiram dores de cabeça, tomaram Tylenol do mesmo frasco, e ambos simplesmente morreram nos 2 dias seguintes. E nos dias seguintes, outras 3 pessoas sofreram o mesmo destino misterioso. No início de outubro, os investigadores descobriram que os comprimidos que as vítimas tomaram estavam contaminados com cianeto. Mais de 31 milhões de frascos de Tylenol foram recolhidos, e mais alguns frascos letais foram encontrados em prateleiras na região de Chicago. Alguém tirou os frascos das prateleiras, colocou cianeto nas cápsulas dos comprimidos e depois colocou tudo de volta. O criminoso nunca foi pego, mas no ano seguinte, o Congresso dos Estados Unidos publicou o projeto de lei Tylenol, tornando crime federal adulterar produtos de consumo. E em 1989, a FDA estabeleceu diretrizes federais para que os fabricantes tornassem todos esses produtos à prova de violação, o que incluía lacres de proteção. Se você é ocidental, é provável que ao pensar em Buda você imagine um homem alegre e risonho feito de ouro maciço. E embora ser um homem alegre e risonho feito de ouro maciço não seja de forma alguma ruim, também não é a aparência de Buda. Eu tô falando sério, esse não é o Buda. Mas não se sinta mal por não saber disso. Até o Google erra de vez em quando se você procurar por qualquer variante de Buda sorridente ou Buda risonho. Então, quem é esse cara? Bem, o budismo é uma religião antiga e muito complexa, então para resumir brevemente, seu nome é Budai, e ele veio do futuro. Mais ou menos. Budai foi um monge chinês do século X, conhecido por viajar de cidade em cidade e distribuir suprimentos e presentes para crianças e necessitados. Mais ou menos como o Papai Noel, só que ele o antecipou por uns 1000 anos. Durante o leito de morte de Budai, ele revelou que era, na verdade, uma encarnação de Maitreya. Maitreya não é o Buda do nosso mundo, e sim o Buda de um outro mundo. Os budistas acreditam que quando o que entendemos ser esse mundo acabar, um novo irá começar. E nesse novo mundo, Maitreya vai emergir para iluminar os seus habitantes como o seu Buda. Então, você pode pensar em Budai como um iluminado do outro mundo, que passou brevemente por esse, só para ver o que estava acontecendo. Lembre-se de que o Buda do budismo não é realmente um deus no sentido tradicional da palavra. Ele era apenas um cara chamado Siddhartha Gautama, que alcançou a iluminação e decidiu ensinar seus ensinamentos ao mundo. Cara, eu não me sentia tão iluminado desde que eu descobri que Robin não é o filho do Batman. Nos dias de hoje, o namoro online é a opção mais popular para conhecer novas pessoas. Mas nos primórdios da internet era um território completamente inexplorado. Lá em 1993, um homem chamado Gary Kremen viu todo o potencial da internet como a maneira perfeita de colocar estranhos românticos em contato. Então ele criou um pequeno domínio chamado Match.com.
Hoje em dia, é um dos maiores sites de namoro online que existem, com cerca de 5,8 milhões de usuários ativos ao redor do mundo. Mas as pessoas não se adaptaram tão rápido assim. A internet ainda era bem nova e conhecer estranhos por meio dela parecia uma perspectiva assustadora. Sem se deixar abater pela falta de interesse, Kramer elaborou um plano inteligente. Ele faria com que todos na empresa criassem um perfil no site, incluindo sua namorada na época. Acho que dá pra adivinhar onde que isso vai dar, né? A ideia dele funcionou bem demais, porque a namorada de Kramer logo conheceu alguém novo no site e decidiu abandonar ele. Pode parecer que Kramer tinha acabado de levar uma baita derrota, mas ele aparentemente viu isso como algo positivo, pois provava que o Match.com podia ser um sucesso. Continue dizendo isso pra si mesmo. As placas de trânsito estão bem estabelecidas nos dias de hoje, mas antigamente o icônico sinal de pare vermelho vivo, na verdade, era amarelo. A história conta que, em 1922, a Associação Americana de Oficiais de Rodovias Estaduais se reuniu para definir um design padrão e escolheu o amarelo como segunda opção. Nessa mesma época, o vermelho já era usado em semáforos, em parte porque a cor historicamente significava perigo, mas também porque é cientificamente classificada como a cor com maior comprimento de onda. As células em forma de cone em nossos olhos são ajustadas para detectar diferentes comprimentos de onda no espectro de luz visível de 380 a 700 nanômetros de distância, e como o vermelho cai ao redor dos 700, é a cor que pode ser vista de mais longe, literalmente. Infelizmente, não havia corante vermelho em 1922 que não desbotasse como o tempo, então eles optaram pelo amarelo, que tem um segundo maior comprimento de onda, até que o esmalte de porcelana vermelha resistente ao desbotamento se tornou disponível em 54. E com isso, eu acho que já chega de contar fatos malucos por um dia, não é mesmo? Mas e aí, aprendeu algo novo? Se sim, conta aqui pra gente nos comentários abaixo. Vejo você no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.